Porque a gente está recebendo já aqui dentro do estúdio a Janaína Pereira, que é jornalista especializada em cultura. Oi, jornalista. Jornalista. Oi, Janaína. Muito obrigado por estar aqui. Oi, jornalista. Muito obrigado Oi, por Eduardo. estar aqui. Boa E tarde. ela vai falar conosco sobre cinema. O Zanin está viajando para 2 festivais, né? O Luiz Zanin, que sexta-feira está sempre aqui com a Thali, está indo para a Mostra de Cinema de Gostoso e o Festival Aruanda em João Pessoa. Semana que vem ele está de volta, mas a Janaína está aqui para nos ajudar nesse tema. E o grande nome, né, como se dizia antigamente, nas marquises e nos cartazes, é o Agente Secreto, que se passa também nesse período de ditadura militar, fim da ditadura militar, né? Obrigado por ter vindo aqui. Uma boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Laura. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Exatamente. O Agente Secreto continua em cartaz nos cinemas brasileiros. É o nosso representante para o Oscar do ano que vem, né? E está fazendo bastante sucesso. O filme se passa em 1977. O Wagner Moura interpreta um professor que volta a Recife e percebe as mudanças na cidade. E aí tem todo um contexto do que ele foi fazer lá, qual é o objetivo dele, quem era ele, de onde ele veio, por que ele saiu de lá. Então é importante que as pessoas assistam, não vou dar spoiler, mas o filme é muito bom, tem uma reconstituição de época muito perfeita, né, dos anos 70. O Wagner está muito bem, inclusive essa semana a gente começou a ter as projeções para as premiações do ano que vem, Globo de Ouro e Oscar. E o Wagner Moura está cotadíssimo para o Globo de Ouro, que vai ser realizado em janeiro. A lista dos indicados sai no próximo dia 8 de dezembro. E a gente está aqui na torcida porque o cinema brasileiro está em alta e com o mesmo tema, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar que há um ano nós estávamos aqui falando do Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, que abriu essa possibilidade do cinema brasileiro ser visto de uma outra forma, contando a nossa história, que é muito importante, né? E por que se dá essa, na sua opinião, essa linha, os filmes na mesma linha? Estão contando um período que tem que ser contado, e a gente acabou de falar isso aqui com o professor Eduardo Reina. Tem que ser contado, tem que ser mostrado, mas filme não nasce de um dia para o outro, né? Você não demora, vou fazer um filme, semana que vem está pronto. Isso demora muitas vezes 1, 2, 3 anos. Como é que se deu isso? Isso surge fim de pandemia ou meio de pandemia, no governo Bolsonaro, né? No caso do Ainda Estou Aqui, é um projeto de 7 anos do Walter Salles. Foi por causa do livro do Marcelo Rubens Paiva, né? Porque eles eram amigos. Então, quando o Marcelo lançou o livro, o Walter já queria fazer o filme e remete à infância dele. Eles eram amigos de infância, então o Walter queria contar essa história. Já o Agente Secreto, o Kleber Mendonça Filho, que é o diretor, ele começou a trabalhar nesse roteiro já no final da pandemia. E o tema da ditadura é um tema, né, Eduardo, que é recorrente. E na América do Sul nós temos vários grandes filmes. Você citou, né, da Argentina, a gente tem filmes da Argentina, a gente tem filmes do Chile, filmes premiados que recorrem a olhar para trás e contar a nossa história para a gente ver o que está se passando hoje. Então, com certeza, já o filme do Kleber tem um pouco dessa influência do que a gente estava vivendo naquele momento. Precisamos olhar para trás e contar essa história novamente, né? Os jovens talvez não saibam tão bem, então é importante a gente contar a nossa história, e eu acho que o mais importante é a nossa história estar sendo vista pelo mundo e está sendo bem interpretada pelo mundo. O mundo está olhando a nossa história e está entendendo essa história. O Agente Secreto se passa em Recife, né? É um filme com sotaque, então é super importante, tem várias citações regionais, às vezes alguma coisa que nós que somos do Sul não sabemos e a gente mesmo vai descobrir. Então isso é muito interessante. Eu acho que é um resgate da história brasileira muito importante que o cinema está fazendo. Eu estava vendo aqui, não, porque crítico tem, né? Não, porque se passar em Recife, a gente que está vendo aqui talvez não se conecte, porque como se Game of Thrones se passasse em algum lugar que todo mundo foi, né? Enfim, é uma canalice. Laura, por favor. Eu acho um grande filme e acho um filme também que tem uma coisa maravilhosa, que é o lance dele, além da reconstituição de época, que é sensacional mesmo,
Mas tem uma coisa muito legal que ele explora aquele imaginário surreal que o Brasil tinha naquele momento. Tem a história lá da perna cabeluda, né, que é maravilhosa. E que aí eu estava pensando, né, aqui em São Paulo a gente teve, lá, para quem não assistiu o filme, a perna cabeluda é uma lenda urbana importante ali em Pernambuco, Recife. É como se fosse a tal da loira do banheiro que a gente tem aqui em São Paulo, ou o Bebê Diabo, que são lendas urbanas, né, que nasceram exatamente nesse período da repressão. E eu acho tão interessante que o Kleber Mendonça colocou isso aí como essa coisa, meio que esse imaginário do terror que acaba sendo subjacente ao terror real que existia na sociedade naquele momento, né? Quer dizer, o Bebê Diabo é de 75, né? A Loira do Banheiro é de 76, e é isso, quer dizer, numa sociedade aterrorizada com o aparato repressivo e tal, é meio natural, embora não, né? O surgimento dessas lendas urbanas não sei se é para rechear de alguma dimensão simbólica mesmo aquele período tão pesado. E eu achei curioso porque é o primeiro filme que eu vejo abordar essas lendas urbanas que são contemporâneas desses períodos de repressão. Não é? Você não acha isso também? Concordo, e é também um resgate da gente. Eu não conhecia a história da perna cabeluda. A do Bebê Diabo você conhecia? Sim. E da Loira do Banheiro também. Mas eu não conhecia. Então é importante para a gente conhecer também a nossa própria história, né? Porque existe essa questão regional, né? O cinema acaba sendo muito feito no Rio e São Paulo. E aí, de repente, a gente olha para o Nordeste e não é um Nordeste estereotipado. Isso. É um Nordeste real. Né? Até porque o Kleber é de Recife, né? O Wagner é baiano, então um elenco majoritariamente nordestino e essa questão de que quem é do Sul, eu também, né? Não conhecia a história, mas é só a gente procurar saber, né? É só a gente procurar saber e desperta essa curiosidade. Mas a história em si é uma história universal. Tanto que o filme está fazendo sucesso no mundo inteiro, ganhando vários prêmios, disputando várias competições em festivais e fazendo muito sucesso. E tem mais, né? Tem outros filmes que estão aí aparecendo para Oscar esse ano, que já estão ou em cartaz ou chegando, né? Sim, inclusive um forte concorrente ao Agente Secreto, que também é um filme muito importante pela história do seu cineasta, Foi Apenas um Acidente, do Jafar Panahi. O Panahi, para quem não sabe, é um cineasta iraniano que foi preso por fazer propaganda contra o sistema, foi impedido de filmar por 20 anos e ainda assim ele continuou fazendo cinema clandestinamente. E esse ano ele concorreu em Cannes juntamente com um Agente Secreto e venceu a Palma de Ouro. E havia a expectativa, né? Será que ele vai conseguir chegar em Cannes porque ele pode ser preso novamente se ele sair do Irã? E ele conseguiu e ele está conseguindo fazer a campanha internacional do filme. Inclusive, ele esteve no Brasil em outubro, durante a Mostra de São Paulo. O filme teve 3 exibições na Mostra e vai estrear nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira. Eu acho que o Panahi é uma história de amor ao cinema, porque apesar de tudo que o país dele fez contra ele, impedindo ele de trabalhar, ele continuou fazendo cinema, continuou fazendo grandes filmes. Ele nunca foi indicado ao Oscar e espera-se que ele seja um dos concorrentes ao Oscar de filme internacional no ano que vem. Vai ser nosso adversário, né? O Brasil ganhou o melhor diretor ano passado. Será que seria possível imaginar uma dobradinha? Acho que até... Eles pensam nisso também na hora de tomar as decisões, né? Tem toda a campanha, né? Então, assim, a história do Panahi é uma história muito forte. Então, com certeza, isso vai pesar na hora da indicação. Mas ele é um grande diretor e esse é um grande filme, vale a pena ser visto. Ele estreia na próxima quinta-feira e é a história de um homem... Ele fez o filme baseado em histórias que ele ouviu na cadeia, né? Quando ele estava preso. E é a história de um homem que encontra o suposto torturador na prisão e ele resolve sequestrar esse torturador e se vingar. E isso é tudo que eu posso contar para vocês. Nossa, que história... Bom,
Volta naquilo, Laura, que a gente estava falando mais cedo, a história do momento em que nós estamos vivendo aqui, quem se sentiu ou atingido de alguma forma pelo governo Bolsonaro nos seus melhores instintos de direitos humanos, ou quem efetivamente foi fisicamente ou psicologicamente atingido nos governos militares, quando vê general Heleno indo para a prisão ou outros generais. Não se trata apenas, não é vingança no sentido apenas do mau sentimento, né? É uma coisa de lavar a alma que acaba aparecendo. E a Laura entende de cinema iraniano e não é uma piada, né? Porque muitas vezes fala, cinema iraniano, como se fosse um estereótipo de coisa diferente. Não, a Laura gosta de cinema iraniano. Você está esperando também para ver? Estou esperando ansiosamente, porque em Cannes a gente estava esperando, né, que ganhou ele, mas nós ganhamos, nós não saímos de mãos abanando de Cannes. Ganhamos prêmio de direção e ator. E ator, né? E a atuação do Wagner Moura é sensacional mesmo. Sim. Eu só queria falar uma coisa ainda sobre o filme do Kleber Mendonça, que é o seguinte, eu acho que muita gente pensa que a luta contra a ditadura só aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro. Verdade. Né? Quer dizer, e quando Pernambuco foi um grande centro de mobilização e de luta popular. E não foi a troco de nada que a ditadura, uma das primeiras providências que ela toma quando ela toma o poder, é fazer o quê? Prender o Gregório Bezerra e fazê-lo desfilar como um animal arrastado pelas ruas do Recife. Então, não é... Recife foi um grande centro de luta contra a ditadura. E lá eles tiveram, inclusive, as forças de São Paulo, Fleury, foi para Olinda para pegar e acabar com uma célula da VPR que funcionava ali, e onde morreu, sob tortura, a própria mulher do Cabo Anselmo, que estava lá escondida na chácara, não me lembro mais o nome da chácara, numa chácara lá com vários militantes da VPR. Então, havia essa coisa de Recife e Pernambuco, em particular, né, ser um lugar ali de muita e grande mobilização. Então, não foi um capricho, uma homenagem histórica, uma coisa... Não, foi uma coisa que impactou pessoas da geração do Kleber Mendonça. Assim como aqui em São Paulo a gente tem a história do Vladimir Herzog, que impactou tanto a minha geração, né? Mas não foi só um capricho, ele viveu isso, ele sabe do que ele está falando. Por isso que o filme é tão verdadeiro e ele transpira tanta verdade. Nesse sentido, eu acho até, vou cometer um pecadilho, mas eu acho que ele pega mais o clima do que o clima da época, do que Eu Ainda Estou Aqui. Porque Eu Ainda Estou Aqui é um filme quase que... É um filme que se passa ali dentro de uma casa, numa família de classe média e tal. E o filme do Kleber é um filme que se esparrama por Recife, pelos lugares mais pobres do Recife e tal. E mostra cenas, o filme abre, até a gente mostrou aí, abre com aquele corpo estendido ali no chão, abre assim, né? Quer dizer, uma violência que não estava numa casa fechada, mas estava na cidade, espalhada pela cidade e tal. Então eu acho bem bacana mesmo. E, Janaína, os dois filmes, como pano de fundo, têm a mesma... Não é o mesmo momento histórico, não é o mesmo lugar, mas é o poder instituído que vai lá e tortura seus adversários, tenta eliminá-los. E ao longo do tempo os adversários não são eliminados. Mata-se esse, esse não se mata, porque não se consegue, e aí esse conta a história e esse traz a verdade, esse aqui simbólico, esse conjunto. Acabam comunicando mais ou menos o mesmo tipo de mensagem, estão ganhando espaço, como você bem falou, no cenário internacional. Com certeza. E é importante a gente ver essas histórias sendo contadas, né? Como a Laura muito bem falou, eu acho que a diferença entre o filme do Kleber e do Walter Salles, embora contem a mesma história, passem no contexto da ditadura, o Walter conta a história de uma família, o Kleber conta a história de um momento da sociedade, né? E no caso do filme do Panahi, além da história em si, já ser uma história que nos toca, tem o fato do diretor ter passado por isso.
Então, assim, é extremamente real, né? É extremamente real. E tudo que ele passou ao longo da vida dele para poder fazer aquilo que ele mais gosta, que é o cinema. Então, é bem tocante, assim. E eu queria também ressaltar, Laura, que gosta do cinema iraniano, para quem não conhece, o trabalho do Panahi está acontecendo a partir de hoje até a próxima quarta, uma mostra do Jafar Panahi no Rio, em Niterói, São Paulo, Ribeirão Preto e Belo Horizonte. Que legal. Tem vários, Então, três estados, 4 Então, cidades. são 4 filmes do Panahi, que quem só viu no streaming vai poder ver no cinema, quem nunca viu nenhum filme dele vai poder assistir antes do Foi Apenas um Acidente estrear. E os filmes são O Balão Branco, que é o primeiro filme dele, que ganhou prêmio em Cannes, a Câmara de Ouro, no Festival de Cannes, de 1995, que dizem, olha, ele tem história, viu? Né? Que para quem chegou agora, ele tem história. Tem também o Taxi Teherã, que foi o filme dele que ganhou o Urso de Ouro, no Festival de Berlim. Três Faces, que ganhou prêmio de roteiro no Festival de Cannes, e o 100 Ursos, de 2022, que ganhou prêmio no Festival de Veneza. Ele é um dos diretores mais premiados dos festivais de cinema. E, repito, nunca foi para o Oscar. Vamos ver o que vai acontecer ano que vem. Então, é uma oportunidade das pessoas conhecerem o trabalho dele, verem outros filmes, antes de assistirem Foi Apenas um Acidente. Conhecer a história desse diretor que está aí na estrada há muito tempo e lutando pelo cinema. Eu lembrei, quando você falou disso, eu lembrei de uma frase que o Rui Castro escreveu naquele livro que ele conta a história da Dolores Duran. Nossa, o título, que é a história do samba canção, né? Um pouquinho antes, eu esqueci o título. A Noite do Meu Bem, que é um título de música dela. Música. Né? Em que ele diz assim, que ela cantava no Hotel Glória, se eu não estou enganado, né? E ela era muito jovem, faleceu muito jovem, inclusive, e começa a fazer sucesso. E daí ele conta, em determinado momento lá, e ele usa a seguinte frase para falar dela. Depois de 14 anos cantando na noite, de uma hora para outra, ela ficou conhecida, né? Aquela coisa, apareceu agora! Não, tem 30, 40 anos, está aí. Ela também, 14 anos cantando na noite, de uma hora para outra ficou conhecida. Só antes da gente ir para outras estreias, Bugonia, Quase Deserto, Isotopia, que estão surgindo. O cinema, ele como eu falei um pouquinho mais cedo, ele demora para nascer, né? O parto dele é mais longo que o parto do elefante. Então, o que está acontecendo na tela que a gente está vendo são esboroações extemporâneas, são 2 filmes em especial, ou a gente está tendo alguma coisa já de reconstrução do cinema em termos de frequência até, não só de qualidade, mas qualidade com frequência, frequência com qualidade, depois da parada absoluta e completa que a gente teve aí da tentativa de assassinato de cultura em governos passados. A gente está tendo uma nova retomada, né? Há agora uma possibilidade maior dos cineastas conseguirem produzir as suas histórias, né? A financiamento, o fato de um filme fazer sucesso já incentiva, né, os empresários a investirem em cultura também. Então, a gente está numa boa fase do cinema. A gente já teve outras boas fases do cinema, mas, assim, eu acho que, por mais que as pessoas falem mal do Oscar e de Hollywood, o Oscar é o prêmio mais popular do mundo. As pessoas conhecem o prêmio que conhecem é o Oscar, né? E o fato do Brasil ter conseguido ganhar o seu primeiro Oscar muda bastante esse cenário, porque até o olhar de fora para o Brasil, para produções internacionais, para coproduções, porque também isso é super importante, aliás, vale a pena citar isso. O Agente Secreto, ele é um filme brasileiro, mas ele é uma coprodução internacional. Ele tem investimento da França, ele tem investimento da Holanda, ele tem investimento de outros países. Isso é extremamente importante no cinema que se faz hoje em dia. Para um filme ser visto no mundo inteiro, ele precisa desse investimento também, e essas parcerias são importantes. E o Brasil ser olhado dessa forma, como um país que faz um cinema de qualidade, isso é super importante. Com certeza, a gente agora tem uma safra maior de filmes também por causa disso. Esses caras não fazem guerra cultural, eles fazem guerra contra a cultura. Eles são contra a aculturação da população, são contra que a gente saiba do que está acontecendo, e de uma burrice atômica quando você pensa no tal do capitalismo, porque o setor de cultura no Brasil emprega mais gente que montadora. Mas quando você pega e dá dinheiro para a montadora com alívio fiscal, é para gerar emprego.
Agora, quando fala mal da Lei Rouanet, é para acabar com uma mata. Esses caras são ignorantes e querem que você e seu filho, sua filha, sejam tão ignorantes quanto eles. Bugonia, Quase Deserto e Zootopia. Fala um pouquinho desses aqui. Nós tivemos Pode destacar, pode falar mais de um, menos do outro, fica à vontade. Nós tivemos 9 estreias ontem, então o público está aí recheado de filmes para assistir nas próximas semanas, né? O Zootopia 2 é a continuação da animação que fez muito sucesso em 2016, um filme para toda a família. Eu queria destacar o Bugônia, que é do cineasta grego Yorgos Lanthimos, que ficou bastante conhecido aqui no Brasil e no mundo pelo filme Pobres Criaturas, que concorreu ao Oscar. É a 4ª parceria que ele faz com a atriz Emma Stone. E eu, particularmente, gostei muito do filme. Ele estreou no Festival de Veneza e lá ele dividiu opiniões. Muita gente gostou e teve gente que não gostou. Então, eu acho que é legal o público assistir para poder tirar sua própria opinião. É a história de uma executiva de sucesso, que é a Emma Stone, que é sequestrada por 2 rapazes que acham que ela é uma alienígena. Então, a gente passa o filme tentando entender, será que ela é uma alienígena mesmo ou não? Só que o final do filme, na minha opinião, é daqueles assim que você sai do cinema pensando, nossa, não acredito que o diretor fez isso. E às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Pra mim foi bom. Eu acho que eu não vou dar spoiler, mas eu acho que é um recado bem interessante para a humanidade. É um filme que vale a pena assistir. E o Lanthimos é um diretor muito particular, assim, ele tem uma visão de mundo ele gosta de um realismo fantástico, então é bem interessante, eu acho que vale a pena. E a Emma Stone é uma grande atriz, ganhou o Oscar com ele pelo Pobres Criaturas, é um filme que eu super indico para as pessoas verem. E o Quase Deserto, olha só, é um filme brasileiro, mas é uma coprodução internacional. O diretor é o José Eduardo Belmonte, que é conhecido pelo premiadíssimo Se Nada Mais Der Certo e também pelo blockbuster alemão. E o Belmonte filma pela primeira vez totalmente fora do Brasil. O filme foi todo gravado em Detroit. E o interessante é que ele é uma coprodução internacional, mas assim, não é só porque teve um investimento para fazer o filme de vários países. A equipe é internacional, o elenco é internacional. Aí o pessoal que trabalha atrás nas câmeras, figurino, direção de arte, fotografia, é uma equipe internacional. Tem brasileiro, tem americano, tem mexicano, tem gente do mundo inteiro. Então, esse é um novo tipo de cinema, né? Um cinema globalizado, realmente. E a história se passa no pós-pandemia. São 2 imigrantes, um brasileiro e um argentino, que vivem ilegalmente em Detroit e as suas vidas se cruzam a partir do momento que eles presenciam um assassinato. E eles acabam cruzando com uma americana que tem uma síndrome rara, e os 3 vão buscar o seu lugar de pertencimento naquela cidade completamente destruída, que está tentando se reconstruir depois da pandemia. No elenco tem a Ângela Sarafanhan, que é uma atriz conhecida pela série Westworld. Tem o Daniel Handler, que é um ator que ficou muito conhecido no Brasil por um filme chamado Abraço Partido, que é super premiado. Tem a Alessandra Negrini e tem o Vinícius de Oliveira, o eterno Josué do Central do Brasil. Vinícius de Oliveira já está com 40 anos. E a gente pensa, não, é aquele menino do Central do Brasil. É ele mesmo, né? É ele mesmo. Construiu uma carreira muito bacana fazendo série, fazendo streaming, fazendo cinema. E ele faz o Luiz, que é o brasileiro que vive legalmente, que foi para os Estados Unidos buscando uma vida melhor, né? Então, tem essa história da questão da imigração e o detalhe que o filme foi feito antes do Trump ser eleito agora. E tem várias situações no roteiro que a gente está vendo que está acontecendo agora. Então, é muito interessante isso, a forma como o imigrante é tratado. É um filme que eu acho que vale super a pena assistir. O Belmonte é um grande diretor e ele diz que o filme dele é um noir distorcido. Tem um pouco de ação, tem um pouco de aventura, tem comédia. Eu acho que é super interessante. Também um tema bem relevante, a questão da imigração. Laura, você vai assistir o que nesse fim de semana? Eu gosto de campeonato grego, gosto de essas bobagens. Mas você vai assistir o quê? Olha, eu acho que eu vou seguir a tua dica aí nessa mostra aí do iraniano Panahi. Do Panahi. Eu acho que é uma dica excelente. Onde que vai passar, aliás?
Aqui em São Paulo vai passar no Reserva Cultural. Pô, maravilhoso. Muito. Ainda vizinho nosso aqui. Deixa eu... Informação. Silvio Caldas, aqui no nosso chat. Sou de Recife. A lenda da perna cabeluda foi criada por 2 radialistas, Geraldo Freire e J. Ferreira. Eles eram repórteres policiais. A lenda aqui de São Paulo do Bebê Diabo também é uma criação da nossa categoria, né, Laura e Janaína? Todas essas lendas urbanas são criadas por jornalistas e por jornais populares, sensacionalistas e tal. No caso do Bebê Diabo, do Notícias Populares, no caso da Loira do Banheiro, porque era assim, né? Tinha 2 jornais sensacionalistas em São Paulo, que era o Notícias Populares e o Diário da Noite, que tinha sido, era do Chateaubriand, estava numa crise e resolveu se popularizar. Aí teve o episódio do Bebê Diabo aqui, foi um sucesso, 1 mês de manchete. Bebê Diabo, entre aspas, nasceu em Santo André, né? 1 mês de manchete. Ele nasceu num hospital em Santo André com um rabo de chifres. De chifres, Ele, 1 mês de manchetes todos os dias. Então, aí foi isso, sucesso absoluto de vendas e todo mundo acompanhando a história. Em 76, o Diário da Noite pega e fala, pô, não podemos ficar atrás, né? Nós estamos perdendo. E ao mesmo tempo, eles não podiam embarcar na história do Bebê Diabo, que era totalmente ficcional. Então, eles resolveram lançar a história deles. Lançaram a Loira do Banheiro, que estava aterrorizando os meninos nas escolas. E eu me lembro dos meninos da minha escola apavorados. E alguns tinham visto, inclusive, a Loira do Banheiro. Sempre tem. Também viram o Bebê Diabo, começou a parar. Porque o Bebê Diabo, para quem não sabe, tudo conversa, né? Tudo piada. Tudo piada não, nasceu uma criança com uma deformidade no final da coluna, e aí virou o rabo do Bebê Diabo, e depois o Bebê Diabo ele era peludo, não pode esquecer, ele era peludo, então, por isso ele era o Bebê Diabo, ele era peludo porque ele tinha uma doença. Tem algumas crianças que nascem com pelos, depois cai. Isso. Mas aí nasceu e aí o Bebê Diabo saiu do hospital, foi visto não sei aonde, foi visto não sei em que lugar. E a Loira do Banheiro também. Andava em telhados, era meio que bandido da luz vermelha. E de onde é que veio o pai do Bebê Diabo para resgatar o bebê? Porque aí tinha que acabar a história do Bebê Diabo. Como é que acaba com a história do Bebê Diabo? O pai do Bebê Diabo vem para São Paulo para levar o filho de volta para o Centro-Oeste. Eu me lembro, acho que era Goiás, que morava o pai do Bebê Diabo. Aí o pai do Bebê Diabo leva o Bebê Diabo e assim acaba a saga. Alguém, por favor, o filme do Bebê Diabo. O filme do Bebê Diabo, olha, sinceramente, eu acho que seria um sucessão. Para mim, Janaína, cinema italiano, na minha estupidez e profundidade de um pires, Roberto Benigni, né? E Bang Bang é italiana. Mas não, nós temos um festival de cinema italiano e é o 20º, que vai até o finalzinho desse mês, né? Isso. Finalzinho desse mês também conhecido como Amanhã, diga-se de passagem. De 9 de novembro. Que ele começou no final de outubro, vai até amanhã, é a 20ª edição do Festival de Cinema Italiano. E o legal é que, além dele passar em 90 salas de cinema pelo Brasil, ele também tem no streaming e é gratuito. Você pode conhecer uns filmes recentes do cinema italiano. Como é que eles falavam? Western Spaghetti. Western Spaghetti. Que aqui no Brasil tinha uma sessão, na TV Record, tinha o Canal 7. Sim. Que a gente fala, quem é velho fala Canal 7. Que inclusive é referência para muitos diretores, inclusive o Quentin Tarantino, que é super fã do Western Spaghetti. Ele mas assumido. Você falou quantas salas? São 90 salas pelo Brasil e ele tem no streaming também. Só entrar no site do festival, clicar lá no banner do filme que você quer assistir e assistir gratuitamente, só até amanhã. E aí eu queria destacar 2 filmes, são 24 filmes, entre inéditos e clássicos. Tem Ladrões de Bicicleta, um clássico do cinema italiano. Bicicleta italiano sempre tem, Cinema Paradiso, Bicicleta. E tem, entre os inéditos, eu queria destacar o que a gente está vendo aí, o trailer, que é o Hey Joey, do diretor Claudio Giovanesi, que traz de volta ao cinema o ator James Franco, que estava meio sumido, né? E o filme conta a história de um jovem soldado americano que, em 1944, está lá em Nápoles, se apaixona por uma italiana, ela fica grávida e ele vai para a guerra. 25 anos depois, ele volta para conhecer o filho, que já é um rapaz,
e está envolvido com a máfia. O James Franco faz esse homem que volta para a Itália para conhecer o filho. O Claudio Giovanesi é um jovem diretor italiano que está em ascensão. Em 2019 ganhou o prêmio de roteiro no Festival de Berlim. Ele esteve no Brasil essa semana, inclusive, para lançar o filme aqui. É um apaixonado pela cultura brasileira e fã do Kleber Mendonça. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, ele é fã do Kleber Mendonça, adora aquários e estava chateado porque o Agente Secreto teve pré-estreia na Itália essa semana e ele estava aqui. Mas já estreia semana que vem lá na Itália. Então, olha só como nós estamos todos conectados, né? E outro filme também que, coincidentemente, o diretor também tem uma relação com o Brasil. O filme se chama Napoli, New York. O diretor é o Gabriele Salvatore. Ele ganhou o Oscar em 1993 com o filme Mediterrâneo, que na época ainda se falava que era Oscar de filme estrangeiro. E o Salvatore é casado com uma brasileira. E também é apaixonado pela nossa cultura. E o filme dele também é um filme que, curiosamente, fala dessa questão da reconstrução da vida. São duas crianças que embarcam clandestinamente num navio de Nápoles para Nova York, no pós-guerra. E aí chegam nos Estados Unidos e vão ter que se virar sozinhas. Então, é curioso que os dois filmes abordam essa questão do pós-guerra, a relação Itália e Estados Unidos, só que o Napoli, New York, é a visão do italiano chegando no novo mundo e o Rei Joey é a visão do americano chegando no velho mundo. Então, é bem curioso esse momento assim do cinema italiano. Os dois filmes são do ano passado, são filmes recentes. Então, é uma oportunidade da gente conhecer aí também o que está sendo feito no cinema italiano, que é um cinema tão referência, né? Nossa, eu falei brincando, evidente. Claro. Feliz mas o Western Spaghetti é sucesso até hoje, viu? O que faz sucesso é referência. Janaína, volte sempre. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Laura, volte sempre, viu?